Lao Tzu, o velho mestre, ensinou 100 palavras e escreveu um dos livros mais profundos da humanidade, o Tao Te Ching. Em uma época de guerras e ambição, ele pregou o caminho do não agir, da simplicidade e da harmonia com o fluxo invisível do universo, o Tao. Sua filosofia não busca dominar, mas compreender, não impõe, apenas revela. Lao Tzu nos lembra que a verdadeira força está na suavidade e que quem entende o Tao aprende a viver em paz até com o caos. Capítulo 1. O caminho que não pode ser. Nomeado antes das palavras, havia o silêncio. Antes do homem tentar entender o mundo já era. E antes de qualquer Deus, qualquer lei ou qualquer crença, existia o Tao, o caminho. Lao Tzu dizia que o Tao é a essência que flui por todas as coisas, invisível, eterna e impossível de capturar. No primeiro verso do Tao Te Ching, ele escreve: o Tao que pode ser dito não é o Tao eterno. E nessa frase, o mestre já destrói o que o homem mais teme perder: o controle sobre o mistério. Para Lao Tzu, toda tentativa de definir o absoluto é uma limitação. Quando damos um nome a algo, o isolamos do todo. Chamamos de vida o que respira e esquecemos que a pedra também vive à sua maneira. Chamamos de Deus aquilo que brilha acima e esquecemos que ele também está no pó. O Tao é a totalidade silenciosa, o vazio que contém tudo. Enquanto o Ocidente construiu sua sabedoria sobre a lógica e a razão, o pensamento de Lao Tzu é o oposto, uma entrega àquilo que não pode ser explicado. Ele nos convida a olhar para o mundo sem tentar possuí-lo, a compreender sem prender. O Tao é o fluxo natural da existência, o curso do rio, o sopro do vento, o crescimento silencioso de uma flor, o nascimento e a morte em equilíbrio constante. Quem tenta forçar o curso do rio se afoga. Quem tenta controlar o mundo se perde. A essência do Tao é o equilíbrio. Nada existe sozinho. Tudo é o reflexo de seu oposto. Lao Tzu descreve essa dualidade no símbolo mais conhecido da filosofia oriental, o Yin e o Yang. O Yin representa o feminino, o passivo, o escuro, o acolhedor. O Yang representa o masculino, o ativo, o luminoso, o que se expande. Nenhum é superior ao outro. Ambos são partes inseparáveis da mesma força. O erro do homem, dizia Lao Tzu, é tentar viver em desequilíbrio, exaltando o Yang e desprezando o Yin. Buscamos sempre agir, conquistar, dominar. Queremos ser fortes, racionais e invencíveis. Mas esquecemos que a vida também é feita de entrega, repouso e suavidade. Quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado, dizia o mestre. Não por moralidade, mas por lógica natural. O mundo gira em ciclos, o alto se torna baixo, o dia vira noite, o forte envelhece. Resistir a esse fluxo é como lutar contra a própria respiração. A sabedoria, então, é simples, seguir o caminho do meio, nem agir demais, nem se ausentar, nem buscar glória, nem fugir da ação. Ser como a água, que não compete, mas sempre vence. A água é o símbolo máximo do Tao. Ela é fraca, mas destrói montanhas. Ela se curva, mas penetra em qualquer obstáculo. Ela não luta, apenas flui. Assim deve ser o homem sábio, firme na essência, leve no mundo. Lao Tzu olhava para os reis e generais de sua época e via o mesmo erro repetido 1000 vezes, a ilusão do poder. Governantes acreditavam controlar seus impérios pela força, pela lei e pelo medo. Mas o mestre via outra verdade. O verdadeiro poder não é o que domina, é o que influencia sem esforço. Quem governa com rigidez, perde o povo. Quem governa com leveza, o guia sem que percebam. Essa frase resume o princípio do Wu Wei, o não agir. Mas o não agir não é passividade. É agir em harmonia com o fluxo natural das coisas, em vez de forçá-las. O guerreiro que ataca fora do tempo, perde. O governante que impõe demais cria rebelião. O homem que tenta controlar o amor, o perde.
O Wu Wei é a arte de agir sem interferir, como o vento que move as árvores sem gritar. É o domínio que surge da compreensão, não da imposição. Lao Tzu sabia que quanto mais o homem tenta organizar o mundo, mais o desordena. Quanto mais leis cria, mais corrupto se torna. Quanto mais busca a ordem, mais alimenta o caos. Essa percepção é o que faz sua filosofia parecer, ao mesmo tempo, paradoxal e libertadora. Pois ela diz: pare de tentar consertar o mundo e ele se corrigirá por si mesmo. Parece impossível, mas é o segredo do equilíbrio. O universo não precisa do seu esforço, precisa da sua compreensão. O Tao não é um caminho externo, mas uma jornada interior. Aquele que tenta encontrá-lo fora de si caminha em círculos. Aquele que silencia encontra. Lao Tzu acreditava que o maior obstáculo à sabedoria é o ego, a ideia de eu separada do todo. Enquanto o homem diz eu quero, eu penso, eu existo, ele se afasta da essência universal. Mas quando cala, percebe que sempre foi parte do fluxo, que o Tao nunca o abandonou. Apenas esperava que ele parasse de resistir. O sábio não busca reconhecimento, não se vangloria, não compete, não exibe sua sabedoria. Ele age e se retira, porque sua obra é o próprio silêncio. Aquele que precisa ser visto ainda é escravo da aprovação. Aquele que pode desaparecer sem medo, esse se libertou. Lao Tzu ensina que a verdadeira sabedoria é não saber, e a verdadeira força é não lutar. O homem moderno, preso em suas vaidades e metas, corre em direção ao sucesso e esquece que o destino não é um lugar, é o próprio caminho. O Tao não promete vitória, apenas harmonia. Ele não promete poder, apenas paz. E quando o homem, enfim, cessa sua busca por controle, o universo começa a agir por ele. O mestre deixa um último sussurro. Aquele que segue o Tao nada teme, porque nada deseja. E aquele que nada deseja já possui tudo. Assim começa a filosofia de Lao Tzu. Não com respostas, mas com o convite a parar de perguntar. Capítulo 2. A força da água e o poder do não agir. Entre todos os símbolos do Tao Te Ching, a água é o que mais revela a essência da filosofia de Lao Tzu. Ele dizia: nada é mais suave e mais flexível do que a água, e, no entanto, nada pode resistir a ela. Essa metáfora é o coração do Tao, o poder que não se impõe, mas vence por esgotamento, a força que não precisa de esforço para triunfar. A água não enfrenta o obstáculo, ela o contorna, o envolve e, com o tempo, o transforma em parte de seu próprio curso. Lao Tzu via a vida humana como esse mesmo fluxo. Quando o homem tenta lutar contra o inevitável, sofre. Quando resiste às marés do destino, se quebra. Mas quando aprende a fluir, a adaptar-se sem perder sua essência, descobre um tipo de poder que não pode ser tomado por ninguém. O sábio, como a água, permanece puro, mesmo quando mergulha no lamaçal. Ele não se contamina, porque sabe que nada é permanente, nem mesmo a sujeira. A força da água é silenciosa. Ela não grita, não se exibe, não tenta ser o que não é. Sua vitória é o tempo. E assim também é o homem que vive segundo o Tao. Ele não compete, não acumula glórias, não busca provar sua sabedoria. Ele apenas é. Em sua filosofia, Lao Tzu apresenta um dos conceitos mais desafiadores para a mente ocidental, o Wu Wei, o princípio do não agir. Mas esse não agir não significa inércia ou apatia. Significa agir em harmonia com o fluxo natural das coisas, sem forçar, sem resistência, sem interferir no ritmo da vida. Imagine um arqueiro tentando acertar o alvo. Se ele se esforça demais, se tensiona os músculos, a flecha se desvia, mas se ele relaxa, se torna um com o arco, o tiro flui naturalmente. Esse é o Wu Wei, o estado em que o fazer e o ser se tornam um só. O mundo moderno, ao contrário, valoriza o excesso, fazer mais, falar mais, correr mais, conquistar mais.
Lao Tzu propõe o oposto. Quanto mais você faz, mais se distancia da essência. Quanto menos você força, mais as coisas acontecem. Porque o universo tem seu próprio ritmo. E tentar controlá-lo é como tentar segurar o vento nas mãos. Um dos versos do Tao Te Ching diz: o sábio pratica o não agir e ensina sem palavras. As coisas acontecem e ele não as possui. Age, mas não reivindica. Realiza, mas não se exibe. A sabedoria do Wu Wei é o oposto da ansiedade moderna. O homem comum age para ser visto. O homem sábio age para ser. E quando sua ação é pura, o resultado se manifesta sem esforço. Para Lao Tzu, toda força que se exibe já é sinal de fraqueza. O homem que precisa mostrar sua coragem é, no fundo, um covarde. O governante que precisa impor autoridade é, na essência, inseguro. Aquele que precisa convencer está longe da verdade. O verdadeiro poder, dizia o mestre, é invisível. Ele não precisa gritar. É como o peso da montanha, imóvel, silencioso, incontestável. Por isso, Lao Tzu desprezava a arrogância dos reis e a retórica dos filósofos. Ele acreditava que quanto mais um homem se aproxima da sabedoria, menos ele precisa falar sobre ela. O sábio é como a água. Ele não compete por posição e justamente por isso ocupa o lugar mais baixo, o lugar onde tudo flui para ele. Há uma cena lendária em que um rei pergunta a Lao Tzu: como posso manter meu império em paz? E o mestre respondeu: não o governe demais. O rei, confuso, perguntou o que isso significava. Lao Tzu explicou: quando o governante interfere em tudo, o povo perde a harmonia. Mas quando ele cria o espaço certo, a ordem surge por si mesma. Esse é o paradoxo do Tao. Quanto mais você tenta controlar, mais o caos cresce. Quanto mais você solta, mais as coisas se organizam. O universo não precisa de domínio, ele precisa de confiança. No mundo de Lao Tzu, a humildade é a verdadeira força. Não a humildade servil, mas a consciência de que nada está separado do todo. Quem compreende o Tao entende que a vitória e a derrota, o ganho e a perda, o alto e o baixo, são apenas faces do mesmo fluxo. O homem comum busca estar acima, mas o sábio sabe que o alto é apenas uma ilusão. O que sobe, desce. O que brilha, apaga. Por isso, ele prefere estar abaixo, como o vale que recebe o rio. Enquanto os outros disputam o topo, ele se enche da água da vida. Não há nada mais macio e mais fraco do que a água e nada mais capaz de vencer o duro e o forte, repete Lao Tzu. Essa é a imagem que define sua filosofia. A suavidade vence a rigidez. A paciência derrota a pressa. O silêncio desarma o barulho. Quem vive segundo o Tao não busca vencer, e por isso vence sempre. Sua vitória é invisível, porque acontece dentro. Ele vence o ego, vence o desejo, vence o medo. E quando o mundo tenta arrastá-lo para o conflito, ele apenas sorri, pois o sábio aprendeu a arte de vencer sem lutar, de agir sem esforço, de conquistar sem possuir. A água ensina tudo, ela não força, mas transforma. Não compete, mas ocupa. Não fala, mas ensina. E no final, é sempre ela quem molda a pedra, quem cria os vales e quem sustenta a vida. O mestre termina esse ensinamento com um sussurro. Aquele que é maleável nunca se quebra. O que é flexível nunca se perde. Aquele que flui com o Tao torna-se o próprio Tao. Assim é o poder do não agir, invisível, suave e eterno, como a água que vence o ferro e o tempo que vence o orgulho dos reis. Capítulo 3. O silêncio, o vazio e o domínio de si mesmo. Lao Tzu acreditava que o homem moderno é escravo do barulho, não apenas do som, mas do ruído interno, das opiniões, das comparações, das ambições e dos medos. Ele dizia que quanto mais palavras, mais confusão. Para encontrar a verdade é preciso calar. Mas esse silêncio não é ausência de som, é presença de consciência. Para o mestre,
O vazio não era uma falta, mas uma plenitude disfarçada. Ele usava a imagem da roda. O centro vazio é o que permite que ela gire. Um vaso só é útil porque está vazio por dentro. Uma casa só é habitável porque há espaço entre as paredes. Assim também é o homem. Apenas aquele que se esvazia de si mesmo pode ser preenchido pelo tal. O mundo moderno busca preencher o vazio com estímulos. Corremos atrás de prazer, poder, fama e distração, como se estivéssemos fugindo do silêncio. Lao Tzu nos convida a fazer o oposto: parar, respirar e ouvir o que o silêncio tem a dizer. Pois o silêncio, para ele, não era o fim da conversa, era o início da sabedoria. O homem que domina os outros é forte, mas o que domina a si mesmo é invencível. Essa é uma das máximas centrais do Tao Te Ching. Lao Tzu via a verdadeira guerra não no campo de batalha, mas dentro de cada indivíduo. E o inimigo não é o mundo, é o próprio ego. O ego é a raiz de todo sofrimento. Ele quer ser reconhecido, quer ter razão, quer vencer. Mas o ego é insaciável. Quando vence, quer mais. Quando perde, se revolta. E enquanto o homem serve ao ego, vive cansado, sempre buscando fora o que só pode ser encontrado dentro. O sábio, ao contrário, observa o próprio ego como quem observa uma nuvem passando. Ele não o rejeita, mas não o alimenta. Ele compreende que o eu é apenas um reflexo, uma sombra temporária do tal. Por isso não se ofende, não se exalta, não se prende ao elogio nem ao insulto. Ele flui, inabalável. Essa serenidade é o ápice do poder humano. Enquanto o mundo reage, o sábio responde. Enquanto o mundo fala, o sábio escuta. Enquanto o mundo corre, o sábio permanece. Lao Tzu dizia: conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é verdadeira sabedoria. Vencer os outros requer força. Vencer a si mesmo requer poder. E aqui está o segredo do tal. Não se trata de escapar do mundo, mas de viver nele sem se tornar parte de sua confusão. O vazio, para o pensamento ocidental, é ausência. Para Lao Tzu, é origem. O universo nasceu do nada. O som nasce do silêncio. A forma nasce do sem forma. Tudo o que existe brota do que não se pode ver. É por isso que o mestre dizia que o vazio é o verdadeiro poder. Quando o homem aprende a esvaziar o coração, livrando-se da raiva, da cobiça e da vaidade, ele cria espaço para o tal agir. Quanto mais o homem tenta preencher-se com coisas, mais se distancia de si. Mas quando ele permite o espaço, o fluxo natural da vida volta a correr. O Tao Te Ching ensina: o sábio esvazia o coração e enche o estômago. Enfraquece a ambição e fortalece o espírito. Essa frase tão simples é uma das chaves da filosofia oriental. Enquanto o homem busca conquistas externas, o sábio busca o equilíbrio interno. Enquanto uns colecionam títulos, outros colecionam calma. Enquanto uns acumulam, o sábio se liberta. Na prática, Lao Tzu propõe algo radical. Não reaja ao mundo, reflita-o. Assim como a água reflete o céu sem esforço, o sábio reflete o mundo sem ser arrastado por ele. Ele vê o caos e permanece sereno. Ele observa o conflito e não escolhe lados, pois sabe que no fim o tempo dissolve tudo. A força está no vazio porque o vazio é eterno. A forma se quebra, o nome se apaga, o império cai, mas o espaço continua. Assim é o tal. Há uma história antiga que ilustra o ensinamento de Lao Tzu. Um jovem príncipe, desejando sabedoria, procurou o velho mestre e perguntou: como posso alcançar a iluminação? Lao Tzu respondeu: silencie. O príncipe insistiu. E depois, o mestre sorriu: continue em silêncio. O jovem confuso foi embora, achando que Lao Tzu o havia desprezado. Mas anos depois, durante uma guerra, ele entendeu:
Quando tudo ao seu redor estava em ruínas, ele encontrou dentro de si uma calma que nada podia destruir. E lembrou-se do conselho do mestre: o silêncio não é ausência, é presença plena. O silêncio, dizia Lao Tzu, é a voz do Tao. Quem aprende a ouvir o silêncio, escuta o universo inteiro. Porque no silêncio não há ego, não há medo, não há desejo, há apenas o que é. O sábio fala pouco porque compreende muito. Ele sabe que as palavras criam separação, mas o silêncio une. O homem comum fala para afirmar sua existência. O sábio cala para experimentar o ser. Em um de seus versos, Lao Tzu escreve: o homem que sabe não fala, o homem que fala não sabe. Essa é a essência de seu pensamento. O conhecimento não é acúmulo, é desapego. A sabedoria não é barulho, é profundidade. Quem domina o silêncio domina o mundo, não porque impõe medo, mas porque inspira respeito. Quem aprendeu a se esvaziar torna-se infinito. E quem entendeu o poder do nada, percebeu que o nada é tudo. O silêncio não é o fim da jornada, é o início do entendimento. Porque é nele que o homem, pela primeira vez, deixa de tentar controlar o mundo e começa a ouvir o ritmo invisível do Tao. Capítulo 4. A simplicidade, a natureza e o retorno ao essencial. O homem moderno vive cercado por ruídos, telas, ideias e desejos, e mesmo assim sente um vazio crescente. Lao Tzu já havia previsto esse destino há mais de 2000 anos. Ele dizia que a complexidade é o disfarce da ignorância e que quanto mais o homem tenta dominar o mundo, mais se afasta da harmonia natural. Para o mestre, a sabedoria verdadeira não está nas bibliotecas, mas no olhar silencioso de quem observa o pôr do sol e entende que nada precisa ser explicado. A simplicidade é o retorno à essência, é o abandono do desnecessário. Mas o que é simples, para a maioria, parece pobre. O homem confunde valor com aparência, grandeza com ruído, felicidade com acúmulo. Lao Tzu via nisso o maior erro da civilização. Quanto mais o homem se cerca de artifícios, mais se distancia da sua natureza original. Ele via o sábio como uma árvore. A árvore não precisa provar seu valor, ela apenas cresce. Não força o fruto a amadurecer, não implora pela chuva, não teme o vento. Tudo acontece no tempo certo, porque a natureza é perfeita em sua lentidão. O homem, ao tentar acelerar a vida, perde o ritmo da alma. Lao Tzu dizia que o excesso é o caminho para a ruína. Quem come demais adoece, quem fala demais se contradiz, quem busca demais se perde, e quem se exibe demais cai. O Tao ensina o equilíbrio, a virtude de fazer o bastante e nada além. Mas essa é a lição mais difícil, porque o homem teme o vazio. Ele acredita que se não estiver fazendo algo, está desperdiçando tempo. Mas o mestre respondia: o tempo nunca é desperdiçado quando o espírito está em paz. O problema é que o mundo transformou o agir em vício. A sociedade recompensa o cansaço e despreza o descanso, mas a natureza, dizia Lao Tzu, descansa mais do que age. O inverno existe para que a primavera floresça. A noite serve para restaurar o dia. A pausa é parte do movimento. Quem tenta viver sempre em expansão, sem retração, destrói o próprio equilíbrio. E por isso o mestre aconselhava: quem segura demais, perde. Quem corre demais, cansa. Quem busca demais, confunde-se. O sábio, portanto, vive com leveza. Ele faz o necessário, e o necessário é o bastante. Ele não acumula porque sabe que o excesso é peso, e quanto menos carrega, mais longe pode ir. Em um de seus versos mais poéticos, Lao Tzu escreveu: o homem segue as leis da terra, a terra segue as leis do céu, o céu segue o Tao. E o Tao segue o que é natural. Essa frase resume sua visão de mundo. Tudo o que é verdadeiro nasce da natureza, não da invenção humana. O homem, em sua arrogância, acredita que pode aperfeiçoar o universo. Cria leis,
sistemas, religiões e governos para controlar o incontrolável. Mas o Tao não precisa ser controlado. Ele se manifesta em tudo, na chuva que cai sem ser ordenada, na flor que brota sem ser mandada, no coração que bate sem comando. Para Lao Tzu, a natureza é o maior mestre. Ela ensina o desapego, porque tudo nela muda. Ensina a humildade, porque nada nela se exibe. Ensina o ritmo, porque tudo tem seu tempo. Ele observava o rio e via o retrato da vida. Quando a água encontra uma pedra, não tenta destruí-la, apenas muda de direção. Com o tempo, porém, a pedra se curva. Esse é o poder da paciência, a sabedoria da suavidade. A natureza nunca tem pressa e, ainda assim, tudo se cumpre. O homem, ao tentar apressar o destino, cria ansiedade. E a ansiedade é o estado de quem esqueceu como confiar. A filosofia de Lao Tzu não é um caminho para aprender, é um caminho para desaprender. Não se trata de acumular ideias, mas de abandonar ilusões. O homem se torna sábio não quando entende tudo, mas quando percebe que quase nada precisa ser entendido. A simplicidade é uma forma de liberdade. Quanto menos se deseja, menos se teme. Quanto menos se possui, menos se perde. Quanto menos se fala, mais se ouve. Mas Lao Tzu sabia que o retorno ao simples exige coragem. Porque desapegar-se das ilusões é como despir-se no frio, dói antes de libertar. Por isso, o mestre não prometia felicidade imediata, mas paz duradoura. A felicidade é emoção. A paz é estado. A primeira passa, a segunda permanece. Ele dizia: quem sabe contentar-se é rico. Quem domina o desejo é invencível. O homem que aprende a viver com pouco encontra riqueza em tudo. O homem que busca sempre mais vive em escassez eterna. Lao Tzu não queria seguidores, queria despertos. Ele sabia que o caminho não pode ser ensinado, só vivido. Por isso, suas palavras são simples, mas ecoam como enigmas. Não para confundir, mas para forçar o leitor a olhar para dentro. No final, o retorno ao essencial é um retorno a si mesmo. Quando o homem larga o supérfluo e escuta o que há dentro do silêncio, encontra o tal que sempre esteve ali. O mesmo que move as estrelas, que faz o mar respirar, que mantém a chama da vida acesa. A simplicidade é o ponto de encontro entre o céu e a terra, entre o ser e o nada, entre o homem e o universo. E é nesse ponto silencioso que Lao Tzu espera por nós, sorrindo como quem sabe algo que o mundo esqueceu. O homem que volta ao simples reencontra o infinito. Capítulo 5. O governo invisível e a sabedoria do líder silencioso. Lao Tzu viveu em uma época de governantes autoritários, guerras constantes e ambição desmedida. Imperadores queriam moldar o mundo à força, acreditando que a ordem podia ser imposta pela espada. Foi nesse cenário que o velho mestre ergueu uma ideia radical. O melhor governo é aquele que quase não se percebe. Em um de seus versos mais profundos, ele escreveu: quando o melhor governante termina sua obra, o povo diz: fizemos isso sozinhos. Essa frase resume toda a sua filosofia política e espiritual. O verdadeiro poder para Lao Tzu não é o que manda, é o que inspira. Não é o que controla, é o que guia com naturalidade. O líder sábio é como o vento, invisível, mas presente em tudo. Enquanto o mundo glorifica o comandante que fala alto e impõe respeito pelo medo, Lao Tzu propõe o oposto, o líder silencioso, aquele que não busca glória, mas harmonia, aquele que sabe que o controle absoluto é o início da ruína, pois quando o homem tenta governar demais, quebra o ritmo do Tao, e tudo o que era natural se torna forçado. Assim como um jardineiro não puxa uma flor para fazê-la crescer, o líder não deve forçar seu povo a florescer. Ele apenas cria as condições, luz, solo e espaço, para que o crescimento aconteça por si mesmo.
Lao Tzu acreditava que o caos nasce do excesso de controle. Quanto mais leis, mais criminosos. Quanto mais proibições, mais desejos reprimidos. Quanto mais imposição, mais resistência. O sábio, portanto, governa com simplicidade. Ele não se coloca acima do povo, mas entre o povo. Não fala em nome do tal, mas o encarna em seus gestos. Ele lidera pelo exemplo e não pela autoridade. Em um dos capítulos do Tao Te Ching, Lao Tzu ensina: se o governante é calmo, o povo é simples. Se o governante é cobiçoso, o povo é inquieto. Se o governante é humilde, o povo é tranquilo. A essência do poder é o reflexo. O povo reflete seu líder, e o líder reflete o espírito de sua era. Por isso, Lao Tzu não falava apenas de política, mas da própria alma humana. Cada pessoa em sua vida governa um pequeno império, o império de seus pensamentos, desejos e emoções. E como qualquer rei, pode escolher governar com sabedoria ou tirania. Quem tenta controlar cada emoção se torna um tirano de si mesmo. Quem permite que o coração flua em equilíbrio, governa em paz. Assim, o ensinamento do líder sábio se aplica a todos. O domínio do mundo começa pelo domínio interior. A raiz de todo abuso de poder é o ego. O homem que quer governar tudo não quer servir, quer ser adorado. Mas Lao Tzu via o ego como o maior inimigo do Tao. O ego cria separação, e onde há separação, há conflito. Por isso, o mestre ensinava o que parecia impossível: governar sem governar. Ele dizia: governe um grande país como se fritasse um pequeno peixe. Ou seja, com cuidado, sem agitação, sem interferência. Mexer demais estraga. Tentar corrigir o natural destrói o equilíbrio. Esse princípio vale para tudo: relacionamentos, empresas, famílias e até a mente. Quanto mais o homem tenta manipular o curso da vida, mais ela escapa. Mas quando confia no fluxo, tudo encontra seu lugar. O ego acredita que o poder vem da força. O sábio sabe que o poder vem do equilíbrio. Um líder dominado pelo ego cria inimigos. Um líder guiado pelo Tao cria respeito. Porque o respeito não pode ser exigido. Ele nasce da harmonia entre ação e silêncio. Há uma história que ilustra essa lição. Um discípulo perguntou a Lao Tzu: mestre, como posso ser um bom líder? E ele respondeu: pare de tentar ser um. O discípulo, confuso, insistiu: mas se eu não tentar, quem seguirá minhas ordens? E Lao Tzu respondeu: quem age em silêncio não precisa de ordens. Sua presença guia mais do que sua voz. Esse é o paradoxo do poder segundo o Tao. Quanto mais o homem tenta parecer grande, menor se torna. Quanto mais tenta ser seguido, mais se distancia do caminho. A grandeza real está em servir o todo sem desejar recompensa. Lao Tzu via a política como um reflexo da alma coletiva. O mundo, dizia ele, só se torna caótico porque o coração humano perdeu o equilíbrio. Enquanto houver ganância, haverá guerra. Enquanto houver orgulho, haverá tiranos. Enquanto o homem buscar dominar em vez de compreender, a história repetirá o mesmo ciclo: ascensão, corrupção e queda. O verdadeiro governante não é o que domina terras, mas o que domina a si mesmo. Ele não precisa do trono, porque carrega o reino dentro. Seu poder não é sobre os outros, mas sobre o próprio desejo de poder. Lao Tzu nos convida a imaginar um mundo em que os líderes fossem sábios o bastante para não querer governar, e os povos fossem conscientes o bastante para não precisar de leis. Parece utopia, mas o mestre acreditava que o equilíbrio é possível, não pela imposição, mas pela compreensão. Ele dizia: quanto menos o homem interfere, mais o mundo se harmoniza. Quanto mais ele tenta dominar, mais se destrói. Por isso, o líder verdadeiro não é o que fala de liberdade, mas o que a vive. Ele é discreto porque entende que o poder visível é o mais frágil.
O poder real é silencioso, como a gravidade, invisível, mas impossível de resistir. No fim, o ensinamento é simples e profundo. Governe-se primeiro. Acalme sua mente antes de ordenar o mundo. Seja justo com seus pensamentos antes de julgar os outros. Domine o caos interior, e o universo se dobrará à sua paz. Lao Tzu conclui com uma das frases mais belas de sua obra. Aquele que conquista os outros é forte. Aquele que conquista a si mesmo é poderoso. Aquele que governa sem governar é eterno. E talvez, em tempos de tanto ruído e disputa, essa seja a sabedoria mais urgente de todas. O poder que grita morre com o eco. O poder que silencia vive para sempre. Capítulo 6. O vazio eterno e a força que nunca se cansa. Lao Tzu dizia que o Tao é como um poço que jamais se esgota, uma fonte invisível que alimenta todas as coisas e nunca se cansa. Ele o chamava de o vazio eterno, não porque nele falte algo, mas porque nele cabe tudo. O Tao é um vaso vazio e seu uso é inesgotável, escreveu ele no Tao Te Ching. Essa frase parece simples, mas carrega uma das maiores verdades espirituais da história. O universo não se sustenta pelo excesso, mas pelo espaço. O homem, ao contrário, teme o vazio. Ele o confunde com perda, com ausência, com morte. Por isso preenche o tempo com distrações e a mente com barulho. Vive tentando ocupar todos os espaços, como se o silêncio fosse um inimigo. Mas para Lao Tzu, o vazio é o lugar onde a vida se renova. É no silêncio que a música nasce. É na pausa que a respiração acontece. É no espaço entre as palavras que a sabedoria mora. Aquele que aprende a descansar no vazio descobre uma força que o mundo não pode tirar. A força do que não precisa provar nada. A força que vem da confiança total no fluxo das coisas, na certeza de que o rio não precisa correr, ele apenas corre. Em um dos versos mais poéticos do Tao Te Ching, Lao Tzu chama o Tao de a mãe do mundo. Do Tao vêm todas as coisas, e a ele todas retornam. O mestre via o universo como um ciclo perfeito, não uma máquina fria, mas um organismo vivo, pulsante e consciente. Assim como a mãe gera sem esforço, o Tao cria sem intenção. Ele não exige, não julga, não recompensa nem pune. A vida flui dele como a luz flui do sol, como a chuva cai da nuvem. E é por isso que quem vive em sintonia com o Tao não precisa lutar por cada conquista. Ela vem naturalmente, porque a própria existência conspira a favor de quem não se opõe a ela. O homem, porém, perdeu essa sabedoria. Ele quer ser o criador e o controlador ao mesmo tempo. Quer moldar o mundo de acordo com sua vontade e se irrita quando o mundo o contradiz. Mas Lao Tzu ensinava: o Tao não se curva à vontade do homem. O homem é que deve aprender a curvar-se ao Tao. Somente quem se dobra ao fluxo da vida permanece inteiro. Para o mestre, isso não era resignação, mas harmonia. O bambu é o símbolo perfeito dessa verdade. Ele se curva com o vento, mas não se quebra. O homem rígido, ao contrário, cai. Aquele que acredita ser forte por resistir, acaba fraco por não ceder. Aquele que cede, vive para sempre. A suavidade é a forma suprema de poder. Enquanto o mundo exalta o duro, o veloz, o competitivo, o Tao ensina que o macio é invencível. A água, símbolo da filosofia de Lao Tzu, vence o ferro pela persistência. O silêncio vence o ruído pela profundidade. A calma vence o caos pela paciência. Lao Tzu dizia: o suave vence o rígido, o fraco vence o forte. Essa é a lei da natureza. Tudo o que é inflexível está condenado à ruína. A montanha que se ergue desafiante será, um dia, pó. O rio que se adapta viverá para sempre. Essa ideia se estende à vida interior.
Aquele que tenta endurecer o coração para não sofrer, o perde. O que tenta controlar o destino, o apressa. O que tenta reter o amor, o mata. A suavidade é o segredo de quem vive com o coração aberto, sem medo de sentir, mas sem se prender. O poder invisível é o único que não pode ser tomado, e o homem que o possui não precisa que ninguém saiba. Seu domínio é interno, sua força é silenciosa. Ele é como a noite, profunda, paciente, eterna. Lao Tzu acreditava que todo início é um retorno. Assim como o rio corre para o mar e o mar volta ao céu, assim também o homem, no fim de sua busca, volta ao ponto de partida, o vazio. Mas agora ele o entende. Não é mais ausência, é plenitude. O vazio do Tao é o berço da criação. É nele que a energia se renova, que a mente se limpa, que o coração encontra descanso. Quem compreende isso vive em paz mesmo no meio da guerra, porque carrega dentro de si um espaço que nada pode violar. Lao Tzu dizia que o homem sábio age como o oleiro. Quando molda o vaso, ele não se preocupa com o barro, mas com o espaço que o barro envolve, porque é o espaço, o vazio, que torna o vaso útil. Da mesma forma, o homem deve cuidar do espaço interior, não encher-se de vaidade, de opiniões, de certezas, porque quanto mais cheio ele está, menos o tal pode agir. O segredo da sabedoria, portanto, é simples: não se preencher, mas se abrir. O vazio não é algo a ser combatido, é algo a ser cultivado. É o espaço onde o tal respira. Lao Tzu encerra esse ensinamento com palavras que ecoam como vento sobre as montanhas. O Tao é um poço que nunca se esgota. É o abismo eterno que dá origem a todas as coisas. Suavize seu coração, e você ouvirá o fluxo que move o mundo. Assim, o velho mestre nos lembra que o universo não é sustentado pelo esforço humano, mas pelo silêncio do infinito. E aquele que aprende a habitar esse silêncio descobre a força que nunca se cansa, o poder que nunca se mostra e a fonte que jamais seca, o Tao, o vazio eterno, o tudo disfarçado de nada. Capítulo 7. O desapego, a eternidade e o mistério do não-eu. Lao Tzu via o apego como a raiz de todo sofrimento humano. Ele dizia: o que você segura com força, o tempo leva. O que você solta, o Tao preserva. Para ele, o homem moderno é como alguém tentando segurar a água nas mãos. Quanto mais força faz, mais rápido ela escapa entre os dedos. O apego nasce da ilusão de controle. A mente acredita que pode prender pessoas, objetos e até o destino. Mas o Tao é movimento puro, e tudo o que é vivo muda. Aquele que tenta possuir o que está destinado a passar trava uma guerra contra o próprio fluxo da existência. O sábio, ao contrário, entende que tudo o que vem é um empréstimo e que a vida só flui porque nada é fixo. Ele não vive negando o mundo, mas se permitindo flutuar com ele, sem raízes que o prendam, mas com consciência que o guia. Lao Tzu dizia que o homem apegado vive cansado, porque gasta toda a sua energia tentando proteger o que não pode ser protegido. Aquele que deseja conservar o poder, perde-o. O que deseja reter o amor, o esmaga. O que deseja manter a juventude, se aflige com o tempo. Tudo o que o homem tenta prender, se dissolve, porque a permanência é contra a natureza. A renúncia não é pobreza, é sabedoria. Em um mundo que glorifica o acúmulo, Lao Tzu propõe o oposto, a grandeza de quem sabe abrir mão. Ele escreve: para encher é preciso primeiro esvaziar. Aquele que quer aprender deve desaprender. Aquele que quer se encontrar deve se perder. Aquele que quer viver plenamente precisa morrer para suas ilusões. Renunciar não é desistir da vida, é libertar-se da dependência de resultados. O homem comum sofre porque acredita que só será completo quando obtiver algo. O sábio, no entanto, descobre que a completude vem quando nada mais é necessário. A renúncia é um gesto de confiança no Tao.
Quando você larga o que não controla, o universo começa a trabalhar por você. O apego impede o fluxo, o desapego o liberta. O homem apegado é como um pássaro em uma gaiola dourada. Acha que está seguro, mas perdeu o céu. O desapegado é o vento, livre, invisível, mas presente em tudo. Lao Tzu acreditava que o desapego era o primeiro passo para a eternidade, porque o que é preso ao tempo morre, mas o que se desapega dele participa do eterno. E o eterno não se alcança, se reconhece. Está dentro, sempre esteve, esperando o silêncio do ego para se manifestar. A filosofia de Lao Tzu não é sobre o eu, mas sobre o que existe antes do eu. Para ele, o verdadeiro problema do homem é acreditar demais em sua própria identidade. Esse conjunto de desejos, memórias e medos que ele chama de eu. Mas esse eu é apenas uma sombra que o Tao projeta. Quando o homem tenta fortalecê-lo, se afasta da origem. Por isso, Lao Tzu ensina o conceito do Wu Wei, o não agir. Não significa inércia, mas agir sem ego, fazer sem querer dominar, mover-se sem querer ser notado, viver sem precisar provar que está vivo. Aquele que age sem o eu entra em harmonia com o Tao, porque deixa de resistir ao fluxo. Ele não tenta vencer a vida, dança com ela. Não tenta impor a própria vontade, deixa o universo conduzir. Esse estado de desapego total é o que os sábios chamavam de iluminação. Não há mais eu nem meu, há apenas o Tao fluindo através do ser. Lao Tzu dizia: o sábio vive para o mundo, mas o mundo não o prende. Ele participa da vida, mas não pertence a ela. Ama profundamente, mas sem exigir retorno. Constrói, mas sem se identificar com o que constrói. Quando o tempo destrói o que ele fez, ele sorri, porque sabe que o que é verdadeiro nunca se perde. Apenas muda de forma. Esse é o mistério do não-eu. Quando o homem deixa de tentar ser alguém, torna-se tudo. Ao se esvaziar, o Tao o preenche. Ao parar de buscar sentido, ele encontra o significado natural de existir. O desapego é a ponte que leva o homem do efêmero ao eterno. Lao Tzu ensina que só o que flui vive para sempre. O rígido quebra, o flexível permanece. O que resiste ao tempo desaparece. O que se entrega a ele renasce. A eternidade não está em outro mundo, mas neste, na consciência que observa o nascer e o morrer sem se confundir com nenhum dos dois. O corpo passa, o nome passa, os feitos passam. Mas a presença que percebe tudo, essa nunca muda. Esse é o Tao dentro do homem. É o vazio que observa o movimento, a calma que sustenta o caos, o silêncio que ouve o universo. Lao Tzu não queria que o homem buscasse a imortalidade física, mas a eternidade interior. O estado em que nada precisa durar, porque tudo já é pleno. Quem compreende isso vive em paz mesmo diante da perda, porque entende que a perda é apenas uma forma de transformação. Nada realmente desaparece, apenas muda de rosto. Ele dizia: o homem que se apega à vida perde o Tao. O homem que se desapega da morte encontra a eternidade. Desapegar-se é morrer em vida para renascer em plenitude. É deixar de ser o personagem e voltar a ser o autor. É perceber que o mundo é uma peça que o Tao escreve e que o papel de cada um é apenas viver a cena com consciência. Assim, o mestre sorria diante da impermanência. Via na queda das folhas o mesmo movimento do universo respirando. Nada era trágico, nada era definitivo, tudo era fluxo. E no final, Lao Tzu nos deixa sua sabedoria mais profunda. O homem que se doa completamente ao mundo permanece para sempre nele, porque o desapego não é se afastar da vida, é fundir-se a ela. E aquele que vive sem tentar segurar o vento, torna-se o próprio vento, invisível, livre e eterno. Capítulo 8. A água, a virtude e o caminho da humildade. Lao Tzu dizia que nada é mais maleável e, ao mesmo tempo, mais poderoso do que a água.
Ela cede, se adapta, se curva, mas, lentamente, é capaz de perfurar rochas, desgastar montanhas e moldar o mundo inteiro. No Tao Te Ching, o mestre escreve: a suprema bondade é como a água. Ela beneficia todas as coisas e não compete. Fica nos lugares baixos que todos desprezam. Por isso, está próxima do Tao. Esse é um dos pilares de sua filosofia. A virtude do que não luta. A água não disputa, não exige, não impõe, e justamente por isso vence. O homem, ao contrário, passa a vida competindo. Quer provar valor, conquistar poder, impor opinião. Vive em constante fricção com o mundo, enquanto a água simplesmente flui. A sabedoria de Lao Tzu ensina que a verdadeira força não está em resistir, mas em permanecer inteiro mesmo ao ceder. Quando o homem aprende a se mover como a água, descobre que a vida não é sobre vencer, mas sobre manter-se fluindo. A água sempre busca o ponto mais baixo. Ela não se eleva por vaidade, mas por gravidade. E é aí que mora o ensinamento mais silencioso de Lao Tzu. A humildade é a base da grandeza. O mestre observava que todos os rios acabam no mar, mas o mar só é capaz de recebê-los porque está abaixo de todos eles. Quem quer ser como o mar precisa aprender a se colocar embaixo, não por fraqueza, mas por sabedoria. Aquele que não teme descer nunca será derrubado. Em um mundo obcecado pela aparência e pela superioridade, Lao Tzu propõe o contrário. Descer é o caminho mais alto. O homem verdadeiramente sábio é aquele que não precisa se exibir para ser visto, nem falar para ser ouvido. Ele é discreto, calmo, e seu poder é percebido não pela força das palavras, mas pela profundidade do silêncio. A humildade, para Lao Tzu, não era submissão. Era a capacidade de reconhecer o próprio tamanho dentro do todo. Ele dizia: quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será elevado. Não por castigo ou recompensa divina, mas porque essa é a lei natural das coisas. O rio que sobe seca, o rio que desce alcança o oceano. O sábio, portanto, não luta contra a vida. Ele flui com ela. Aceita os altos e baixos sem se perder. Sabe que há sabedoria nas marés e que nenhuma maré dura para sempre. A água não se gaba de seu poder. Ela simplesmente faz. Ela não diz, eu corro, apenas corre. Não diz, eu penetro a pedra, apenas penetra. E quando passa, não deixa rastros além do reflexo do céu. Essa é a imagem perfeita do que Lao Tzu chamava de Wu Wei, o agir sem esforço. Não é preguiça, é perfeição natural. A ação que surge da harmonia entre o homem e o Tao. Quando alguém vive em sintonia com o caminho, suas ações se tornam espontâneas, eficazes e suaves, como o curso de um rio. O mestre dizia que a virtude mais alta é aquela que não se sabe virtuosa. Ou seja, o homem verdadeiramente bom não tem consciência de sua bondade, porque não a faz para ser visto. Sua bondade é natural, inevitável, como a água que sacia a sede sem esperar gratidão. Ele ensina: o homem superior age sem segundas intenções e por isso nada lhe é negado. O que isso quer dizer? Que o universo responde não à força, mas à pureza de intenção. Aquele que age apenas para provar algo está em guerra com o mundo. Aquele que age porque o fluxo o chama está em paz, e sua vida se torna como um rio, longa, profunda e inevitável. O segredo do poder, portanto, não é o controle, mas a naturalidade. Quem tenta dominar demais o curso da água, a entulha. Quem tenta prever todos os caminhos da vida, a endurece. Mas quem confia no fluxo, mesmo sem saber para onde vai, sempre chega onde deve estar. Para Lao Tzu, o destino do homem sábio é se tornar como a água. Não apenas imitá-la, mas ser como ela, maleável, silenciosa e infinita. A água representa o espírito do Tao porque é simultaneamente fraca e invencível. Ela cede,
mas corrói o ferro. Ela desce, mas domina a montanha. Ela não compete, mas vence todas as batalhas. O homem que entende esse princípio se torna invulnerável. Nada o abala, porque ele já não espera estabilidade no mundo. Nada o fere, porque ele não oferece resistência. Nada o corrompe, porque ele é transparente. Viver como a água é viver em estado de entrega e confiança. É saber que o fluxo sabe mais do que o controle. É perceber que cada queda, como uma cachoeira, é apenas o movimento natural de algo que continua. A humildade é o coração dessa filosofia. Lao Tzu dizia que o verdadeiro poder é invisível justamente porque não precisa se mostrar. O rio não anuncia quando nasce, apenas nasce. O mar não se vangloria por ser imenso, apenas é. E o homem, em harmonia com o tal, não se exalta, porque quem é pleno não sente falta de reconhecimento. Ele ensina: aquele que se mantém na retidão é firme, mas não rígido, forte, mas não duro, grande, mas invisível. Essas palavras são o resumo da virtude da água, a sabedoria de ser fluido e permanecer inteiro. Ao final, Lao Tzu deixa um aviso: nada é mais suave que a água, e nada é mais capaz de superar o duro e o forte. Por isso, o fraco vence o forte e o suave vence o rígido. Ninguém nega isso, mas poucos o compreendem. A água é o tal em forma, visível, e o homem que aprende com ela deixa de lutar para existir e passa apenas a ser. Ele se move sem medo, ama sem apego e vive sem pressa, porque entendeu que a vida é como o rio, e o rio nunca se perde, mesmo quando muda de curso. Essa é a sabedoria mais profunda de Lao Tzu. A suavidade é a força dos imortais. Aquele que se curva nunca quebra. Aquele que desce, reina. E aquele que aprende a viver como a água, nunca deixa de fluir. Capítulo 9. O silêncio, a sabedoria e o poder do invisível. Lao Tzu afirmava que as palavras são como poeira na superfície da verdade. Quanto mais o homem fala, mais encobre o que é real. Ele via o silêncio não como ausência de som, mas como a linguagem do Tao. O que pode ser dito não é o Tao eterno. Essas foram suas primeiras palavras no Tao Te Ching, e talvez as mais importantes. O silêncio é o berço de tudo. É nele que as ideias nascem, as emoções se transformam e a sabedoria floresce. Mas o homem moderno o teme. Ele vive cercado de ruídos, vozes, notificações, distrações, porque tem medo de ouvir o que o silêncio revela, a própria mente. E quanto mais foge, mais distante fica do Tao, que só se manifesta quando o barulho cessa. Lao Tzu ensinava que o sábio fala pouco, porque já compreendeu que a verdade não precisa ser defendida. A verdade é como o sol. Você pode tapá-lo com as mãos, mas ele continua brilhando. Quem grita para convencer não acredita no que diz. Quem precisa provar que tem razão já está em guerra consigo mesmo. Por isso, o silêncio não é covardia, é domínio. O mundo superficial acredita que o poder está na voz, mas Lao Tzu via o contrário. O verdadeiro poder está no que permanece em silêncio. Ele observava a natureza e percebia que as forças mais decisivas, o vento, a gravidade, o tempo, são invisíveis e silenciosas. Elas não se anunciam, não pedem reconhecimento e, no entanto, movem tudo. O sábio, dizia ele, é como essas forças. Age sem alarde, transforma sem ser percebido. Quando entra em uma sala, sua presença muda o ambiente não porque fala, mas porque sua energia está em harmonia com o Tao. O silêncio dele é cheio. É o silêncio de quem não precisa provar nada, de quem sabe que o verdadeiro som não é o que sai da boca, mas o que ecoa dentro de quem escuta. Para Lao Tzu, a sabedoria nasce no mesmo lugar que o silêncio, dentro do vazio. Quando o homem cessa o ruído interno, o julgamento, o medo, o desejo, ele começa a ouvir a voz que sempre esteve ali, a voz do Tao. Ela não
grita, não ordena, não impõe. Ela apenas sussurra no ritmo das coisas, dizendo: seja como a água, caminhe sem pressa, tudo está no seu lugar. Esse é o poder do invisível. Agir através do não agir, influenciar sem impor, ensinar sem falar. Lao Tzu chamava isso de Wu Wei, e é o oposto da agitação. O homem comum tenta controlar a vida. O sábio, em silêncio, permite que a vida o conduza. E por isso, tudo o que o sábio faz parece fácil, natural, inevitável. Um dos paradoxos centrais da filosofia de Lao Tzu é que a verdadeira sabedoria começa quando o homem admite que nada sabe. Ele dizia: saber que não se sabe é o mais alto conhecimento. Não saber, mas pensar que se sabe é uma doença. Essa humildade diante do mistério é o que diferencia o sábio do ignorante. O ignorante quer respostas, o sábio busca compreensão. O ignorante se alimenta de certezas, o sábio se nutre de dúvida. O primeiro fala muito e escuta pouco. O segundo fala pouco e compreende tudo. O homem que acredita saber se fecha para o novo. O homem que reconhece sua ignorância se abre para o infinito. E é por isso que Lao Tzu via o silêncio como o verdadeiro mestre. Quando você silencia, a mente se esvazia. E no espaço entre um pensamento e outro, o tal se manifesta. Ele não se revela com palavras, mas com percepção. É uma clareza repentina, uma intuição silenciosa que diz: você não está separado do que busca. A humildade é a condição para que a sabedoria floresça. Enquanto o ego grita, eu sei, o tal se cala. Mas quando o homem finalmente diz, eu não sei, o universo inteiro começa a lhe ensinar. Esse é o mistério da sabedoria. Quanto mais você aprende, mais percebe que o conhecimento é apenas uma gota no oceano do desconhecido. E quanto mais aceita isso, mais perto chega da verdade. Lao Tzu via o invisível como o verdadeiro campo do poder. O mundo se curva diante do que não pode ver. A gravidade, o tempo, o amor, o medo. O visível é apenas o reflexo do invisível. E o homem que compreende isso deixa de se preocupar com aparência e passa a cultivar presença. Ele dizia: o que é suave e invisível penetra o que é duro e visível. Essa é a lógica do tal. O sutil governa o bruto, o silencioso comanda o ruidoso, o invisível sustenta o mundo visível. Por isso, o verdadeiro poder é discreto. Ele não se exibe, não precisa de aplausos, não depende de reconhecimento. O poder que se mostra é inseguro. O poder que se esconde é absoluto. O sábio, então, vive como o vento. Você não o vê, mas sente seu efeito em tudo. Ele não busca dominar ninguém, mas sua simples presença transforma os outros. Sua calma é contagiante, seu olhar é espelho, seu silêncio é cura. Viver conforme o tal é se tornar invisível para o mundo, mas indispensável para a harmonia dele. É agir de forma tão natural que o bem que você causa parece obra do próprio destino. É viver de modo tão silencioso que a sua ausência se torna perceptível. No fim, Lao Tzu ensina que o homem deve se tornar o que não pode ser visto nem descrito, como o próprio tal. E quando ele chega a esse ponto, não há mais distinção entre ele e o caminho. O homem não segue o tal. O homem é o tal em movimento. O mestre encerra o ensinamento com uma frase que contém a essência de sua filosofia. Aquele que sabe não fala, aquele que fala não sabe. Feche sua boca, suavize seu coração, seja como o pó. Assim, você encontrará o silêncio que cria o mundo. Ser silencioso é ser eterno. Ser invisível é ser indispensável. E aquele que compreende o poder do invisível finalmente entende o que Lao Tzu quis dizer quando afirmou: o tal nunca age, mas nada deixa por fazer. No fim, o homem sábio desaparece, não porque se apaga, mas porque se funde com o todo. E é nesse desaparecer que ele se torna infinito. Capítulo 10. O governo da alma e o reino interior.
Lao Tzu não escreveu sobre política apenas para governantes. Ele escreveu para todos os homens que desejam governar a si mesmos. No Tao Te Ching, ele afirma: aquele que governa os outros é forte. Aquele que governa a si mesmo é poderoso. Para ele, o Estado é um espelho da alma. Desordem externa nasce sempre de um coração confuso, e equilíbrio social só é possível quando o indivíduo encontra harmonia interior. O homem moderno tenta dominar o mundo antes de dominar o próprio pensamento. Quer organizar cidades, mas vive em ruínas internas. Busca justiça fora, mas carrega guerras dentro. Lao Tzu via tudo isso como inversão de ordem. Antes de conquistar, é preciso se conhecer. Antes de liderar, é preciso se conter. Ele acreditava que o maior império que alguém pode comandar é o próprio espírito. Governar a si mesmo é mais difícil do que liderar um exército, porque o inimigo externo obedece à espada, mas o inimigo interno, o ego, só se dobra diante da consciência. Por isso, o sábio não busca expandir reinos, mas estabilizar o coração. Ele é seu próprio soberano. E quando seu interior é calmo, o mundo ao redor se organiza por reflexo. Em um de seus versos mais profundos, Lao Tzu diz: o melhor governante é aquele cuja existência o povo mal percebe. Essa frase, à primeira vista, parece estranha. Como pode o bom líder ser quase invisível? Mas ela carrega o segredo de todo o poder legítimo, o poder que não precisa se afirmar. O governante sábio não controla, ele inspira, não impõe, ele conduz, não cria leis para punir, mas exemplos que educam. Ele age com tanta naturalidade que o povo acredita ter feito tudo por si mesmo. E é exatamente por isso que o segue. Lao Tzu acreditava que o líder deveria ser como o vento, presente em tudo, mas nunca visto. Ele observava que o mundo se corrompe quando o governante se torna egocêntrico, quando governa para ser admirado, não para servir. O sábio, ao contrário, não busca glória, e por isso o destino o glorifica. Não disputa poder, e por isso o poder o segue. Essa é a lógica invertida do Tao. O que foge da fama é lembrado. O que a persegue, se apaga. O mesmo vale para o homem comum. Quanto mais tenta controlar os outros, mais se torna prisioneiro deles. Mas quando aprende a controlar a si mesmo, suas emoções, palavras e impulsos, torna-se imune à manipulação. Ele governa o que realmente importa, o próprio reino interior. Lao Tzu via o ego como o tirano mais perigoso. Ele se disfarça de ambição, de justiça, até de virtude, mas seu verdadeiro desejo é o controle. E todo homem que se deixa governar por ele está condenado à escravidão emocional. O ego quer governar o mundo porque não suporta a ideia de que não o domina. Ele se irrita com o imprevisível, com o acaso, com o silêncio. Por isso, o homem egóico vive em conflito. Exige que tudo siga sua vontade. E quando o mundo não obedece, se sente traído. Lao Tzu ensinava que a vitória sobre o ego não se conquista pela força, mas pela rendição. Submeta o eu ao Tao, dizia ele. E o que significa isso? Significa permitir que algo maior que você conduza sua vida. É deixar de ser o general e se tornar o soldado da harmonia. O ego luta para ser centro, o sábio dissolve o centro. O ego acumula méritos, o sábio acumula silêncio. O ego exige respeito, o sábio o desperta naturalmente. Dominar o ego é como acalmar um cavalo selvagem. Você não o vence gritando, mas observando seus movimentos até que ele se canse e confie. Assim também é o espírito. Quanto mais o força, mais resiste. Quanto mais o observa, mais se entrega. Lao Tzu dizia: o mundo é um vaso sagrado. Quem tenta possuí-lo o destrói. Quem tenta dominá-lo o perde. Mesmo vale para a alma humana. A vida é esse vaso sagrado, delicado, misterioso, impossível de controlar. Aquele que tenta segurá-la com força a quebra. Aquele que a trata com leveza a conserva.
Por isso, o sábio governa o mundo sem nunca tentar governá-lo. Ele entende que toda ordem nasce do equilíbrio natural, não da imposição. E sabe que o verdadeiro domínio é invisível. É o domínio de quem influencia sem tocar. Essa filosofia, aplicada à vida, ensina que o homem deve buscar o poder interno, não o externo. O poder externo, político, financeiro, social, é volátil como o vento, mas o poder interno é o único império que não pode ser invadido. Ele está na calma, que não depende de circunstâncias, na dignidade que não precisa de aplausos e na sabedoria que age sem pedir permissão. Quando o homem atinge esse estado, torna-se como o Tao, presente em tudo e dependente de nada. Ele não governa os outros, mas todos o escutam. Não precisa se impor, mas é respeitado. Não busca vencer, mas nada o derrota. Lao Tzu descreve esse estado como o ápice da arte de viver. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é iluminação. Vencer os outros é força. Vencer a si mesmo é poder. O homem que vence a si mesmo se torna senhor do próprio destino, porque aprendeu o que todos os tiranos ignoram. O poder não se toma, o poder se é. E quando o homem governa o próprio coração, o mundo exterior perde o poder de governá-lo. Esse é o império invisível do Tao, um reino sem fronteiras, sem soldados, sem coroas. Mas aquele que o conquista é o mais livre de todos os reis. E no silêncio desse domínio interior, o sábio encontra a verdadeira soberania, não sobre os outros, mas sobre si mesmo. Lao Tzu sempre ensinou que o final de toda busca é o retorno. Depois de todas as perguntas, o silêncio. Depois de todas as guerras, a paz. Depois de todas as verdades, o mistério. O Tao não é um destino, é um ciclo eterno. E o homem que percorre o caminho de Lao Tzu, cedo ou tarde, descobre que não há chegada, apenas fluidez. Aquele que começou buscando o poder, termina encontrando a serenidade. Aquele que começou buscando a sabedoria, termina descobrindo o vazio. E aquele que começou buscando o sentido da vida, termina percebendo que a vida é o próprio sentido. A filosofia de Lao Tzu é um convite à leveza, mas não a uma leveza ingênua. É a leveza de quem viu o peso do mundo e decidiu não carregá-lo, de quem compreendeu que não é o vento que deve ser controlado, mas as próprias velas. E que a vida, quando deixada fluir, conduz o homem exatamente onde ele deveria estar. Ser como a água, falar pouco, agir com suavidade, confiar no invisível, governar a si mesmo. Tudo isso forma o mapa de uma vida harmoniosa, mas exige coragem, porque seguir o Tao é nadar contra a corrente do ego, é recusar a pressa, o exibicionismo, a competição e o controle. É viver em um mundo que grita, mas escolher o silêncio. É estar cercado de ambição, mas preferir a serenidade. O homem que segue o Tao é mal compreendido. Chamam-no de passivo, quando na verdade é livre. Dizem que é fraco, quando na verdade é invencível. A água que se dobra diante da rocha é a mesma que, com o tempo, a desgasta até o pó. Assim, também é o sábio. Vence pela constância, não pela força. Lao Tzu não queria discípulos, mas observadores. Ele sabia que nenhuma verdade pode ser ensinada, apenas lembrada. O Tao já vive em cada ser, apenas encoberto por camadas de desejo e medo. O papel do sábio é apenas soprar o pó para que o brilho original volte a aparecer. Quando você parar de lutar contra o fluxo começará a te carregar. Quando parar de falar, começará a ouvir. Quando parar de querer controlar, começará a compreender. E quando parar de buscar o sentido da vida, começará finalmente a vivê-la. O ensinamento final de Lao Tzu é simples, mas absoluto. O homem nasce suave e flexível. Quando morre, é duro e rígido. As plantas, enquanto vivas, são tenras e maleáveis. Mortas,
tornam-se quebradiças e secas. Assim, o que é flexível é da vida, o que é rígido é da morte. Ser flexível é estar vivo. E viver segundo o Tao é morrer para o ego todos os dias, até restar apenas o que é real, a harmonia invisível entre todas as coisas. No final, o homem que compreende Lao Tzu não busca mais ser sábio, forte ou importante. Ele apenas é, como o rio que flui, o vento que passa e o silêncio que permanece. O Tao não pode ser explicado, mas pode ser sentido na pausa entre um pensamento e outro, na respiração, calma, no instante em que o mundo inteiro parece parar, e você percebe que tudo, absolutamente tudo, está em seu lugar. E então, finalmente, entende o que Lao Tzu quis dizer. Aquele que segue o caminho do Tao não se perde, porque ele não caminha no caminho. Ele é o caminho. E nesse instante, o buscador deixa de ser aluno. O silêncio substitui o discurso, e o homem, finalmente, se torna o próprio Tao.